Os eventos que levaram a 1963 mostraram imagens perturbadoras. O mentor de Branagh, Roy Davis, declarou guerra contra os direitos civis. John Kennedy apoiava os direitos civis, mas campanhas de Branagh e os supremacistas eram contra. Quando os grupos de supremacia branca se tornaram violentos, Kennedy enviou militares para o sul. O FBI investigou Davis e descobriu que estavam armados usando o Louisiana Rifle Association como fachada. Os supremacistas se levantaram contra quem buscava a liberdade, como James Meredith, que queria frequentar a universidade pública e ter oportunidades iguais. Ouvir Branagh repetindo discursos supremacistas sobre esses homens que me revirava o estômago. Ver Branagh discursar sobre as pessoas como Martin Luther King ser comunista e branco, assim como dizia a supremacia, era horrível. Ouvi-lo envergonhar os afro-americanos publicamente era demais para mim. Quando ele informou que iria transferir seus filhos de escola antes de Martin Luther King fazer o anúncio, e também dizer que se tornaria um andarilho, não conseguia parar de pensar no plano de Davis para uma terceira onda do Ku Klux Klan. Será que o profeta queria sua família fora de perigo e ficar longe de Davis? Decidiu ser um andarilho para se esconder de Davis e seu clã? Faz sentido se ele queria ficar longe de Davis, pois Davis ordenou Branagh na fé pentecostal e o treinou no ministério. Foi na igreja pentecostal de Davis onde Branagh conheceu sua primeira esposa Hope. Branagh já o conhecia antes que o clã e seus crimes fossem expostos em Jeffersonville. Ele assumiu a congregação de Davis e juntou-se aos presbíteros quando Davis foi cumprir pena no Arkansas. Depois Davis e William Upshaw se envolveram em um escândalo em um orfanato. Branagh foi ainda mais longe usando Upshaw como um inválido em cadeira de rodas em suas reuniões. Branagh expôs o nome de Davis mais de 100 vezes em reuniões da Califórnia, Flórida e até no Canadá. Era um nome que crescemos ouvindo na mensagem. Esse Dr. Davis era parte da nossa religião, embora não tivéssemos ideia do que ele representava, até que descobri detalhes sobre o que levou à mudança do profeta para Tucson. Nunca imaginei que os dois estavam se separando. E nunca me passou pela cabeça que o profeta estaria se escondendo como um andarilho. A princípio, parecia ser isso. Branagh começou descrevendo um conflito de doutrina que teve com Davis. Mas tive certeza que a exposição de Davis como o mago imperial fez Branagh ir embora. Pois vendo o profeta fazer terríveis declarações contra afro-americanos, com certeza devem ter se separado. Mas quando soube que Branagh conhecia os magos imperiais e as agendas de viagens em 1964, fiquei chocado. Pois não só sabia da localização de Davis, como esperava participar das reuniões, várias reuniões, em muitos estados. E os lugares que Branagh imaginou eram os lugares em que Davis conhecia muito bem. Perto da montanha Davis e Fort Worth, uma das fortalezas políticas de Roy Davis. Será que tinha mais coisas sobre as viagens de Branagh de Tucson para Jeffersonville? Em 2011, pensei novamente em algumas informações perturbadoras e tive que ir a fundo. Um ex-membro da mensagem havia indicado uma parada em Houston, Texas, em 4 de março de 63. Essa data é tão problemática para a mensagem que foi motivo de debate por décadas. A filha de Branagh, Rebecca, publicou um boletim para explicar essa data. William Branagh afirmou estar caçando em 28 de fevereiro de 63 durante a aparição da nuvem no Arizona. Para seus colegas de Tucson, ele estava caçando e depois iria para Jeffersonville.
e para os irmãos de Jeffersonville tinha acabado de chegar de Tucson e que estava caçando debaixo da nuvem. O problema? Ele estava caçando javalis e a temporada de caça não ia até 10 de março de 63. Pior ainda, Branham menciona vários locais em que viu a nuvem. E o local mais conhecido na mensagem é o Rattlesnake Mesa, onde muitos crentes da mensagem peregrinam para o local sagrado, que é conhecido como Monte Pôr do Sol, onde o profeta afirmou ter visto a nuvem. Foi confuso, pois depois que soube detalhes sobre a nuvem, afirmou estar a nordeste de Flagstaff ou Prescott. Comecei a me perguntar por que William Branham insistia tanto nesse local. E que estava fazendo em Houston de tão importante para enganar desse jeito? Primeiro verifiquei as informações de um livro, A Logical Refutation of Branham's Message. Fiquei chocado, pois a localização ficava a mais de 320 quilômetros. E quando deram provas da nuvem aos crentes da mensagem, receberam apenas informações preliminares e não o relatório completo. A misteriosa nuvem que flutuava ao norte do Arizona em 28 de fevereiro de 63 foi importante para a mensagem. Muitos dos crentes da mensagem, inclusive eu, vimos artigos em revistas científicas. Um relatório preliminar de James MacDonald foi repassado como se estivesse escrito especialmente para nós. O relatório era uma segunda confirmação de que Branham estava no Arizona como ele afirmou estar. E como o relatório descrevia o local de Flagstaff, o profeta alinhou sua história com aquele local. Mas quando o profeta afirmava estar no local tendo um evento sobrenatural, MacDonald estava observando a nuvem de uma perspectiva científica. Isso teria sido arriscado para o profeta, se não fosse pelo resumo de uma investigação preliminar. Na investigação preliminar, MacDonald não tinha ideia do que causou essa nuvem. Isso era tudo que o profeta precisava para distrair seus ouvintes de seu paradeiro. Foram anjos? Eles visitaram o profeta? Seus ouvintes estavam tão focados se a nuvem foi feita por anjos ou não, que ninguém se questionou da temporada de caça e a distância do suposto local. Ou até se William Branham estava no estado de Arizona na época. O foco não era o local, e sim o mistério. O foco foi colocado sobre a nuvem e o cientista, e não o local. Nunca perceberam que ele inicialmente alegou estar perto da fronteira sul do Arizona e não a nordeste. Cerca de 322 milhas de distância da nuvem. Ou ele fez a viagem de caça e depois teve a experiência da nuvem em sua viagem para Houston. Mas também não pensaram que a reunião de Houston foi em 4 de março. E o evento da nuvem aconteceu em 28 de fevereiro. E também não tinha como ir caçar depois de Houston e ver a nuvem. Foi doloroso ver afirmações serem invertidas, pois era algo que eu acreditava desde criança. Detalhes omitidos no relatório não batiam com as afirmações do profeta. Nunca nos disseram que havia uma segunda nuvem. Ou aquelas testemunhas tiraram fotos de nuvens percorrendo o céu do estado, ao invés de anjos perfurando o céu e indo para o espaço, como afirmou o profeta. Nunca ninguém disse que MacDonald continuou sua pesquisa depois do relatório preliminar e que ele tinha várias hipóteses explicando a causa da formação.
Como qualquer cientista, MacDonald criou uma lista de itens para investigar e analisou todas as hipóteses. Se ele continuasse sua pesquisa, os líderes da mensagem, que estavam tão interessados em confirmar o sobrenatural, qual conclusão teriam? E por que não discutiram isso na mensagem? Se o profeta realmente foi do Arizona para o Texas, então para o Arizona e depois para a Indiana? Isso por causa de um garotinho salvo da cadeira elétrica? Quem era esse menino e o que ele fez? Havia mais perguntas sem resposta nos detalhes do que na própria nuvem. Até agora, com tudo o que tinha descoberto sobre a vida privada do profeta, posso entender facilmente por que ele queria o foco em uma nuvem do que sobre o seu paradeiro. Porém, eu estive mais interessado no histórico todo. Quando a foto de William Branagh sobre o Houston Coliseum Lights foi capturada, William Branagh e Voice of Healing não tinham direitos de uso da foto. Os fotógrafos que tiraram a foto é quem tinha os direitos autorais. E até dezembro de 1950 se recusaram a permitir que Branagh usasse a foto nas vendas de livros. Esses homens eram Theodore Kipperman e James Ayers. Quando Branagh estava em Houston, ele estava protestando a execução do sobrinho de Ayers. 14 de janeiro de 1963, Leslie Douglas Ashley e Carolyn Lima foram condenados à morte em Houston, Texas. Suas execuções seriam realizadas em 28 de fevereiro, no dia da aparição da nuvem. Para os texanos, no início dos anos 60, teria sido um caso muito incomum. Leslie Douglas Ashley era um intimidador feminino. E os eventos que levaram ao assassinato eram de natureza sexual. A cúmplice dele, Caroline, era uma prostituta. Ambos vestidos como prostitutas, passaram um fim de semana sexual com o magnata imobiliário Fred Thomas. Depois de assassinar Thomas e queimar o seu corpo, fugiram para Nova York, onde foram capturados. William Branagh se gabou dizendo ter ajudado a atrasar a execução, mas não deu detalhes de como fez isso. A execução foi interrompida em 30 de março de 63 devido a uma declaração de insanidade. Leslie Douglas Ashley começou a alegar que era o profeta Elias, assim como o próprio Branagh alegava. Será que o profeta salvou Leslie ensinando parte do seu personagem? Depois de saber a natureza dos crimes do menino que William Branagh afirmou ter salvo, comecei a me perguntar por que ele se envolveu. Pergunto-me o que o Sr. Ayers disse para Branagh para convencê-lo a associar seu nome a este caso. Será que tem a ver com a foto que Branagh autenticou usando George Lancey? Encontrei documentos de uma audiência envolvendo James Ayers e Theodore Kipperman, os dois homens que tiraram a foto. Ayers foi condenado por falsificação e Kipperman estava envolvido, e tentou apelar em janeiro de 52. Ele foi investigado pela Polícia Federal por forjar uma assinatura da senhora Tidwell. O júri encontrou provas substanciais contra as alegações feitas por Kipperman e o recurso foi negado. Quando Branagh salvou Ashley, aparentemente o convenceu a ser o próximo Elias. James Ayers, o falsificador, e Leslie Douglas Ashley criaram uma entidade religiosa, a Ashley Ayers Evangelistic Association,
um novo profeta, Elias, foi criado. A mãe de Leslie, Sylvia Kipperman Ayers, estava no conselho da administração. A estratégia foi eficaz. Ashley foi condenado criminalmente insano e comprometido a uma instituição. Quando escapou, entrou para o topo da lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Os agentes foram informados para ficarem atentos em Ashley tanto como homem ou mulher, pois frequentemente usava roupas femininas em seus discursos. Procuravam por alguém associado a homossexuais e prostitutas enquanto carregava uma Bíblia. Em 24 de abril de 65, Ashley foi preso pelo FBI. Estava trabalhando em um show secundário no carnaval em Atlanta, Geórgia. Agentes federais enviaram Ashley de volta para Houston, onde teve um novo julgamento. Depois de cumprir 15 anos de pena, Ashley mudou seu nome e sexo. Agora, como Leslie Elaine Perez, Ashley participou das eleições do condado de Harris como um candidato transexual democrata. Com o tempo, Leslie Perez fez a transição para um ativista político respeitado. Em 94, ela foi destaque em um artigo de 4 páginas da revista Advocate e frequentemente ajudava candidatos liberais democratas a concorrerem às eleições. E foi reconhecida por seu apoio incansável a Bill Clinton. Também liderou esforços para ajudar os sem-tetos a combater crimes e educar sobre os vírus da AIDS. E junto com sua mãe Sylvia, distribuía preservativos e livros sobre sexo seguro nas ruas de Houston. Quando o profeta descreve salvar a vida de Leslie, não era como eu tinha imaginado. O governador não perdoou como havia afirmado, e ele não ganhou um Oscar da Human Society. Aprender os detalhes sobre a viagem do profeta a Houston me deixou ainda mais curioso. Até agora observei um padrão distinto de alegar coisas sobrenaturais enquanto há informações enganosas ou imprecisas. E embora estivesse claro que o histórico que ele deu não corresponde ao evento da nuvem, ainda queria saber por que os líderes da mensagem no Arizona não mencionavam o que aconteceu com a investigação do McDonald. Desde 1959, a costa oeste tinha preparado um sistema de defesa antimísseis para uma possível invasão russa. E o teste de balística internacional de míssil muitas vezes realizava explosões com formações de nuvem que a Força Aérea teve de explicar. O jornal de Tucson frequentemente mostrava detalhes. Especialmente depois que o presidente Kennedy anunciou sua inspeção no sistema de defesa. Força Aérea de Vandenberg anunciou testes nucleares em abril de 62. E os cidadãos do Arizona estavam preocupados que esses experimentos pudessem os ameaçar. Quase todos os meses e às vezes toda semana, o jornal de Tucson publicava sobre o programa de testes. Líderes da mensagem no Arizona estariam familiarizados com esses testes. Aproximadamente 750 mísseis estavam sendo aprovados em outros países ocidentais. Porém, foi apresentado ao público o número de instalações em Vandenberg. Os Estados Unidos entraram em uma corrida armamentista e a maioria dos testes foram feitos em Vandenberg. Em janeiro de 63, o Titan II estava praticamente pronto. Dizer que todos os testes tiveram o sul da Califórnia e o Arizona no limite seria um tremendo eufemismo.
Jatos, testes com caças, explosões misteriosas e testes ultra-secretos de armas de destruição em massa. Parte da explosão estava perto e fez as pessoas se perguntarem se os russos estavam invadindo. Quando o profeta descreveu ter ouvido uma explosão para as pessoas em Jeffersonville, teria tido um significado diferente para as pessoas em Tucson. E quando ele falou do cientista que investigou a nuvem, qualquer crente da mensagem em Tucson saberia que o profeta referia-se ao Dr. James McDonald, da Universidade do Arizona. E saberiam que o relatório mostrado não era o relatório final e que ainda estavam investigando. Na verdade, sua confirmação de que a nuvem não foi formada naturalmente foi emocionante para os seguidores de Branham. Os crentes da mensagem em Tucson teriam se perguntado se McDonald concluiria que a formação era sobrenatural ao invés de antinatural. E também ficariam curiosas para ver como Washington responderia. O Departamento de Defesa foi propositalmente vago em seus históricos para testes ultrassecretos e, em alguns casos, negavam para levantar a curiosidade dos russos. Artigos quase diários eram publicados descrevendo a investigação do McDonald. Ele e outros colegas trabalharam juntos para entender mais sobre a nuvem. E descobriu que era inacreditável a altitude de 45 quilômetros do solo. Cidadãos do Arizona começaram a esboçar rostos na foto da nuvem. Uma mulher esboçou o rosto de Jake Kennedy. Outros começaram a imaginar formas de peixe ou um laço de rodeio. Os crentes de mensagem compararam a nuvem com a pintura de Jesus. O que eles não sabiam na época era que McDonald não estava investigando a formação não natural por razões científicas. McDonald estava tentando provar que a nuvem foi resultado de algum tipo de OVNI. E que McDonald não era muito respeitado entre seus colegas, especialmente sobre sua reivindicação na investigação. Enquanto Branham estava querendo vindicação sobrenatural usando a inicial de James, seus seguidores no Arizona estavam lendo relatórios científicos de McDonald de que alienígenas estavam invadindo os Estados Unidos. McDonald estava preparando sua pesquisa para apresentar sua teoria sobre OVNIs ao governo. A nuvem foi apenas uma de muitas que McDonald pretendia usar para provar sobre os OVNIs. E como resultado, ele foi alvo de ridículo no Arizona. Enquanto isso, os líderes da mensagem em Tucson não mencionavam nada sobre as notícias de OVNIs para seus seguidores. Havia informações mais perturbadoras sendo ocultadas. A pesquisa da nuvem foi cancelada após Vandenberg informar as datas dos mísseis. A investigação do McDonald sobre a nuvem falhou em comparação para a investigação que está por vir. Quando o presidente John Kennedy foi assassinado, abriu um grande inquérito sobre os supremacistas brancos. Depois que Lee Harvey Oswald afirmou ser um bode expiatório, foi baleado e morto por Jack Ruby. E agora Davis e todos ligados a ele faziam parte da investigação. Esta é uma tradução da versão em inglês do irmão Collins. O link do vídeo original se encontra na descrição do vídeo.